eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, traremos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras nos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. No Brasil, os estudos de gênero e sexualidade já se consolidaram. Possuímos grandes eventos nacionais, periódicos bem avaliados e pesquisadoras com renome internacional. Meu objetivo com esse podcast é comunicar essa rica produção de conhecimento para além dos muros da universidade, dos artigos e livros acadêmicos. É mais uma forma de exercitar a função pública da ciência, mas quero também que seja uma forma de nos conectar e criar laços. Esse é o nosso primeiro episódio, e hoje conversaremos com a Tatiana Leonço, que é doutora em psicologia, professora do Instituto de Psicologia da UNB. Nossa conversa é sobre o seu mais recente livro, Contra a Má-Fé, Conjurações de uma Acadêmica de Ação Direta, publicada agora, em 2018, pela editora Devires. O livro é coletânea de textos reunido por Tatiana. São 32 ensaios no total, sendo 3 discursos que ela proferiu no Congresso Nacional e outros textos que já haviam sido publicados anteriormente na mídia. Não é um livro tradicionalmente acadêmico. Como Tati diz na introdução, e eu aqui a cito, é um manifesto pelo respeito a um modo de entender a universidade e a atividade acadêmica em conexão com as demandas urgentes da sociedade. É, então, uma obra de protesto e uma forma de se fazer academia de ação direta, como a Tatiana diz. Feliz ou infelizmente, o livro esgotou a primeira tiragem, mas eu conversei com o Giba, da editora Devires, que me informou que em breve teremos novos exemplares à venda no site da editora e também no da Amazon. Vamos agora para a nossa conversa com a autora. Eu sou a Tatiana Leonço, eu sou uma acadêmica de ação direta, né? Isso significa que eu sou uma ativista feminista e que, ao mesmo tempo, é uma pesquisadora, né? Eu sou uma pesquisadora com uma inserção na docência em uma universidade federal, e eu não faço distinção entre o meu trabalho acadêmico e a minha participação na luta política pela garantia de direitos sexuais no Brasil. Né? Então, por isso que eu me apresento assim, como uma acadêmica de ação direta. E isso já permeia um pouco o seu livro, né? O Contra a Má-Fé, né? Conjurações de uma Acadêmica de Ação Direta, foi publicado esse ano pela editora Devires. Conta um pouquinho pra gente, Tati, o background desse livro, o que levou à escrita do livro? Bom, eu acho que muitas vezes o nosso trabalho acadêmico não é considerado como imerso na nossa realidade pessoal, né, na nossa vida cotidiana, como pessoas que integram realidades sociais e, de certa forma, muitas vezes o trabalho que a gente faz nos coloca em situações de vida muito específicas, né? Inclusive no momento histórico em que a gente está vivendo, cada vez fica mais evidente que trabalhar com determinados assuntos no nosso país, ser ativista também no nosso país, coloca muitas pessoas em uma situação de risco, né? A gente vem passando por situações em que cada vez mais professoras de universidades, né, e mesmo professores de escolas da educação básica vêm sofrendo uma série de ofensivas morais na lógica de perseguições políticas, por exemplo. Então, isso tem um impacto não apenas sobre as ideias, né, que nós desenvolvemos, mas isso também tem um impacto na nossa vida pessoal, além de ter um impacto sobre a nossa atuação política e profissional. Né? Então, eu acho que o meu livro ele traz um pouco essa dimensão, e eu acho que é interessante pensar que existe uma história também anterior a história que o livro conta, né? Porque o livro ele tem uma demarcação temporal, né? Ele recupera textos que eu publiquei na internet e pronunciamentos públicos que eu fiz no Congresso Nacional entre os anos 2012 e 2018, mas a minha vida como profissional de psicologia, como uma acadêmica e como ativista é anterior a esse período e continua depois, né? Eu acho que depois que eu publiquei o livro, continuarei produzindo coisas, né? Mas é interessante pensar como que eu cheguei nessa posição, né, de me tornar alvo dessas ofensivas morais, né, por parte dessas autoridades do poder legislativo do Brasil, que me tomam como exemplo de risco social,
como exemplo de degradação dos valores morais, como risco para crianças nas escolas, né? Como inimigo a ser combatido pelo Estado brasileiro, enfim. Porque a minha trajetória de participação na luta política, construção de garantia de direitos para a população LGBT, ela é anterior a 2012, né? Então, eu já era uma acadêmica, né, uma doutora em psicologia, envolvida no diálogo com movimentos sociais e que já havia prestado meus serviços à sociedade brasileira, inclusive na consolidação de políticas públicas que afirmam direitos sociais para essa população, como é o caso do processo sexualizador, do início da formulação da política de saúde integral para a população LGBT no SUS, né? Então, já tinha realizado pesquisas de análise de política pública, né, do material didático-pedagógico disponível na educação básica, naquilo que se refere à LGBTfobia. Já tinha feito algumas considerações por meio de pesquisa também críticas em relação ao ensino, à falta de regulação do ensino religioso no Brasil, certo? Então, não é à toa que essa ofensiva moral se inicia. Isso tem a ver com uma trajetória anterior, né, de participação nessa luta política e também de crítica a uma certa fragilidade da laicidade do Estado brasileiro, né? E aí eu acho que o meu livro ele ajuda a gente a entender que a laicidade do Estado brasileiro ela está num processo de crescente fragilização e que pessoas que atuam na lógica, né, da defesa da laicidade do Estado e da afirmação da proteção dos direitos sociais para grupos sociais historicamente marginalizados em função do gênero e das práticas sexuais, prioritariamente sendo silenciadas e atacadas no atual cenário brasileiro contemporâneo. O Escola Sem Partido, eu acho que é o projeto de proposição legislativa, né, que melhor representa esse processo, porque ele visa exatamente censurar esse debate, né, mas de uma forma mais ampla, uma tentativa de atribuir criminalidade aos próprios ativismos políticos, para além dessa agenda de gênero e sexualidade. E acho que essa conversa nossa tá com um timing muito esquisito, né? Porque justamente agora que foi indicado o novo ministro da Educação, aliás, teve todo aquele imbróglio, né? Que primeiro indicaram o cara o Mozart, né? Mozart, não sei pronunciar direito, né? Que era da Fundação Sena, uma pessoa que a gente também pode questionar as classificações, se ele realmente é adequado ou não para a função, né? Mas por ele não ser um apoiador do Escola Sem Partido, Bolsonaro rapidamente mudou, né, a nomeação, chamou de fake news e optou pelo discípulo do Olavo de Carvalho, né, um forte defensor da Escola Sem Partido. Né, isso por pressão da bancada religiosa. Né. E uma pessoa de formação militar e teológica. Exato. Né? Como que uma questão que é absolutamente lateral à educação se torna central nesse momento, né? Exatamente. Uma ofensa claramente à laicidade. E como que o setor educação passa a ser tão estratégico nessa, né? Porque a escola, desde que ela surgiu historicamente, ela é um dispositivo de constituição de subjetividades, a gente sabe disso, né? E por isso a educação é um direito social muito estratégico, porque ela está relacionada à garantia de vários outros direitos sociais. Eles alegam que a educação estaria relacionada à garantia de apenas um outro direito social, que seria o direito ao trabalho, né? A gente também entende que a educação está relacionada à garantia do direito ao trabalho, mas a gente entende, e a nossa Constituição, tal como ela está em vigência ainda, e a LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, tal como ela ainda está em vigência, entende a educação para além da função tecnicista e de formação para a inserção no mercado de trabalho. Entende a educação como formação para a convivência em sociedade. Então, a gente entende a educação como formação para a cidadania. E isso abre a questão da escolarização para uma série de outros direitos sociais que também estão afirmados na Constituição, tais como direito à cultura, direito ao lazer, direito à saúde, né? Então, a gente tem uma série de outros desdobramentos que não vão se reduzir a uma lógica técnica do ensino.
né, que dizem respeito justamente a questões sociais, a questão de uma formação de habilidades sociais propriamente, né, de uma de convivência, né? E aí, evidentemente, o gênero e a sexualidade entra nessa dimensão, né, dessa educação cidadã, porque se refere exatamente a essa dimensão relacional, né? E a gente tem aí vários indicadores de desigualdade e de questões epidemiológicas também, né, como a saúde pública, mas aí acho que vale a pena a gente sinalizar os indicadores de desigualdade também, que estão atravessados por questões de gênero e de sexualidade, né? Muitas questões, não apenas de violência, mas também indicadores de desigualdade, inclusive na inserção no mercado de trabalho, né? Equiparação salarial, né? Inserção em outros níveis de escolarização, e isso não só na diferença entre homens e mulheres, mas na diferença entre sujeitos subalternizados nas suas formas de serem homens e mulheres. A gente entra para a questão dos sujeitos homossexuais, lésbicas, travestis, transexuais, né? Então, é uma pena que a nova gestão eleita não tenha essa consciência, né, de que a educação não é para ser instrumentalizada, né? A educação é um direito social muito importante, que está relacionado a muitos outros direitos sociais, e que se você fragiliza o direito à educação nessa perspectiva ampliada, você também fragiliza estrategicamente vários outros direitos sociais, né, associados. Eu tenho a impressão, Tati, que eles têm concordância sobre esse papel ampliado da educação. Eu acho que é justamente, inclusive, pela concordância dessa centralidade da educação para além da função técnica dela, que faz com que eles queiram disputar esse espaço com uma força tão grande, né? Para manutenção justamente do que a gente tem chamado na literatura que envolve mais esse debate de gênero e sexualidade na escola, né, de currículo oculto da escola. Esse currículo oculto que tenta sempre ensinar, e aí sim podemos falar de ideologia de gênero, ensinar uma ideologia de gênero heterossexista, né, e cissexista também, né, de enquadrar esses corpos em determinados padrões hegemônicos de comportamento, né. O Escola Sem Partido, que ele visa justamente é isso, né. Eu acho que esse discurso técnico, por trás dele, tem uma concordância com a gente, ironicamente, uma concordância com a gente, que o papel da escola é mais do que ensinar só tecnicamente. A diferença é que eles tentam insistir nesse discurso, pelo menos de forma explícita, porque o currículo ideológico de gênero deles está oculto. E eu acho também interessante você trazer esse debate de uma forma forte agora, e acho interessante que ele volta também, porque ele que motiva um pouco o seu livro, né? Foi uma fala sua no Congresso Nacional justamente sobre respeito à diversidade na escola, né, que disparou grande parte dos ataques contra você, não é? Você podia contar isso um pouco pra gente? Eu participei como convidada do 9º Seminário LGBT da Câmara, no ano 2012. Naquela ocasião, o seminário ele havia priorizado a discussão sobre o Escola Sem Homofobia. Era a principal pauta do seminário naquele ano. E eu havia sido convidada para discutir a questão da sexualidade na infância e na adolescência, né? Como é que a perspectiva da psicologia, né, poderia contribuir para a gente entender os processos, né, de constituição subjetivas na infância, na adolescência, o que isso tem a ver com sexualidade, né? O que isso tem a ver com educação, enfim. E o Jair Bolsonaro, naquela ocasião, ele produziu um vídeo e postou nos seus canais de comunicação na internet, intitulado Deus Salve as Crianças. Então, ele dirige o público, né, que ele espera que assista aquele material, e é muito interessante pensar sobre isso, porque naquele momento o Jair Bolsonaro ele ainda não estava formalmente vinculado à bancada evangélica. Inclusive, houve até uma certa resistência da bancada evangélica, meio que dizendo, olha, você está se metendo numa pauta que é nossa, né? Quando ele começou a fazer essas polêmicas em torno do kit gay, né? O que ele chama de kit gay, tá certo? E que, inclusive, agora se tornou, segundo as análises, né, a principal pauta de campanha eleitoral que o elegeu à presidência da República, né? Ele está há anos trabalhando nessa pauta do kit gay. Então, naquele momento, o que ele fez? Ele editou um vídeo
Então, ele pega o meu argumento em diferentes momentos do meu pronunciamento, porque eu havia falado sobre diversas questões, né? Sexualidade na infância, né? Inclusive, eu discuto com professores e professoras da educação básica a pedido, né? Eu sou convidada por várias entes de ensino, inclusive os professores e professoras das escolas, muitas vezes, trazem questionamentos sobre como proceder diante das tais práticas sexuais infantis que eu me refiro, né? E a gente não precisa ficar imaginando que as crianças estão transando, não. O que os professores estão perguntando são questões que nós sabemos que acontecem, né? Que é encontrar o Joãozinho olhando embaixo da saia da Maria para ver o que está embaixo da saia da Maria. Ou, eventualmente, como proceder diante de masturbação de crianças dentro da sala de aula. Bom, não sei se a sociedade brasileira vai se chocar com esse tipo de conteúdo, mas, de fato, esse tipo de conteúdo são questões que aparecem nas escolas e que, sim, os professores e professoras querem saber orientações sobre como proceder pedagogicamente na intervenção sobre esses acontecimentos. E a gente trata sobre essas questões, né? Além dessas questões de sexualidade na infância, eu também falei sobre outras dimensões da brincadeira infantil, né? Na lógica de uma inadequação das brincadeiras infantis, né? Naquilo, inclusive, que a medicina psiquiátrica patologiza, né? Por exemplo, na classificação psicopatológica do transtorno da identidade de gênero na infância, meninos que brincam com brincadeiras de meninas e meninas que brincam com brincadeiras de meninos, né? E como que a sociedade, muitas vezes as próprias famílias, reagem agressivamente diante dessas práticas e que, do ponto de vista da teoria psicológica, o exercício da imaginação e o exercício do brincar, ele é fundamental para o desenvolvimento psicológico da criança, né? E se produzir sentido imaginativo sobre a realidade, né? Você fantasiar-se, né? Quando a criança é o astronauta, tá certo? Então, eventualmente, inclusive, um menino na brincadeira pode ser a mãe, né? O que o menino está fazendo na brincadeira? Ele está elaborando sentido sobre o que é ser a mãe, o que é a mãe. Né? Não significa, então eu estava discutindo esse tipo de coisa, que quando isso acontece na brincadeira, não significa que as crianças são travestis, ou que quando as crianças fazem essas brincadeiras sexuais, eu não dei esses exemplos que eu estou dando agora, né? Mas que dá esse tipo de exemplo, quando estão verificando o que tem embaixo da saia, etc. e tal. Que isso, quando as crianças fazem com crianças do mesmo sexo, isso não é homossexualidade, né? E aí, quando, depois de fazer todas essas reflexões, né, ao final do meu pronunciamento, eu afirmo que se deixe as crianças brincarem em paz, inclusive porque muitas crianças são objeto de violência em função do tipo de brincadeira que fazem, né? Inadequadas aos estereótipos de gênero, etc, etc. O que o Bolsonaro fez? Ele junta argumentos de diferentes momentos e leva ao entendimento de que eu estaria defendendo que as crianças fizessem sexo à vontade e que as crianças que fizessem isso do mesmo sexo seriam mais inteligentes, né? Então, assim, veja bem, depois disso, tá? Quando eu vim a público dizer que houve uma edição dos meus argumentos, né? Quando o vídeo não editado veio a público, o que eu acho que é interessante a gente pensar também é que parcela significativa, vendo o vídeo não editado, ainda assim considerou um absurdo que se pudesse discutir sexualidade infantil, né? E aí, assim, o que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco, né? Isso, inclusive, está em reflexões que eu faço que estão presentes no livro. Que esses argumentos, certo? Que eu trouxe aqui, inclusive, se você acessar o Parâmetro Curricular Nacional, o tema transversal de 1997, intitulado Orientação Sexual, que é o volume transversal no sentido de uma educação para a sexualidade, ele vai trazer exatamente essa concepção de sexualidade infantil. Vai falar da masturbação, vai trazer essa dimensão de uma sexualidade infantil como uma sexualidade não adulta, que tem a ver com essa curiosidade em relação aos corpos, a produção de sentido sobre si, né? Etc, etc, etc. Então, assim, a minha digamos, surpresa, né, é que é como se fosse assim, eu queimada em praça pública por ter afirmado
no Congresso Nacional, conteúdos que estão presentes num documento oficial do Estado brasileiro e que não é nenhuma política, como eles dizem, do governo petista, é uma política de Estado, né? Isso não é uma questão do governo Lula, isso é uma questão anterior, é 1997, né? E aí, assim, para não dizer que isso é uma coisa de lá de 2012, ontem, eu estou aqui no Rio de Janeiro, né, no meu pós-doutorado, e eu fui à Cinelândia acompanhar um ato de mulheres pela democracia, e chegando lá, fiquei sabendo e acabei entrando na Câmara Legislativa e fui verificar, inclusive eu tirei uma foto, que na porta do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro está lá a minha foto. Eu estou na porta, né? No tal do Mural da Verdade, né? Que é uma espécie de replicação do Mural da Vergonha que o Jair Bolsonaro tem no seu gabinete na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, né? Então você veja bem, provavelmente há anos o meu rosto está exposto naquela parede para quaisquer pessoas antenadas a esses políticos que cheguem ali pela primeira vez, ou etc e tal, descobrirem o meu rosto, o meu nome nessa manipulação desses argumentos e que tomem uma pessoa como alvo de algum tipo de justiça, de algum tipo de reparação que precise ser feito para limpar o país dessa imoralidade e desse risco civilizatório que nós representamos, né? Então, eu estou dizendo isso porque eu resolvi publicar esse livro e esses textos que integram o livro, eles já estavam disponíveis na internet, né, ao longo do tempo, mas eu resolvi juntar tudo isso e publicar na forma de um livro porque algumas pessoas até hoje não entenderam, quando eu volto a falar sobre esse tema, que essa é uma questão ainda atual. Porque algumas pessoas falam assim, lá vem de novo a Tatiana falando sobre esse assunto. Sim, mas eu tô falando sobre esse assunto porque, ontem eu descobri que a minha cara tá na porta do gabinete do filho do Bolsonaro. Vocês estão entendendo? Não é uma coisa que fica lá atrás. Essa questão dessas difamações, dessas perseguições políticas morais que eles estão empreendendo, tem uma temporalidade muito própria. E aí, naquele texto que eu publiquei ontem no Justificando, eu até faço uma provocação, né? Que é a de que eles usam uma técnica que é da propaganda de ação, né? Porque o que eles estão fazendo é oferecendo aos seus apoiadores, à sua base eleitoral, um exemplo do que pode ser feito. E, de fato, o que nós estamos vivendo hoje, eu entendo como uma ampla replicação dessa propaganda de ação que eles fizeram, que está atingindo dezenas, se não centenas de pessoas já, que estão sendo atacadas moralmente, que estão sendo perseguidas nas escolas, que estão sendo ofendidas na internet, que estão sofrendo retaliações diretamente ou indiretamente. Pessoas que já se sentem constrangidas de tratar determinados assuntos em sala de aula. Não é todo mundo que tem a disponibilidade, né, como eu, como outras pessoas que somos assumidamente ativistas, de fazer esse enfrentamento. Então, algumas pessoas já, digamos, se renderam a esse constrangimento. E eu posso até entender por que isso acontece. Porque isso é uma questão muito custoso, né? Questão de segurança. E é isso que me deixa indignada, porque quando eu entro com representações, né, representando contra esses parlamentares, né? E o Ministério Público, por exemplo, a PGR, entende que são ações que merecem arquivamento, tá certo? Isso me deixa indignada por quê? Porque, para mim, é muito complicado seguir as recomendações do Ministério Público e de reivindicar na esfera civil indenização por dano moral. Eu acho muito pouco eu reivindicar que o Estado reconheça, ou não, né, que eu me senti ofendido. Não, eu queria que o Estado reconhecesse que eles passaram do ponto e abusaram do direito à expressão, violando direitos e incitando várias outras pessoas a violarem direitos de várias outras pessoas, né? E, curiosamente, quando coisas similares acontecem com pessoas que o Estado entende que são dignas de consideração, a resposta estatal é diferente. Então, a gente pode também entender que não há isonomia. É assim que eu tenho pensado. Ou seja, temos, então, que assumir que não somos dignas. É isso que o Estado brasileiro está nos respondendo. E nós temos que fazer o exercício, então, de autorreflexão, então vamos tentar entender por que haveríamos de não sermos dignas, né? Como se na Constituição isso não fosse um princípio inviolável. Mas aí por que o Estado responde de uma forma para outra algumas pessoas
e de outras para outras pessoas. E vejam bem, no meu caso, não foram nem pessoas anônimas que fizeram isso, foram autoridades do Poder Legislativo, e agora eu já posso dizer que foram 4, né? E vou te contar mais uma coisa. Marco Feliciano, descobri recentemente, em 2017, publicou um livro, tá? Que cita o meu nome, fui atrás, é um breve parágrafo que ele menciona esse seminário. Na sequência, ele encadeia. Então, ele fala a Tatiana Leonço, uma professora, que falou alguma coisa dessa coisa da sexualidade infantil, que eu não lembro exatamente os termos, mas é uma coisa dessa distorção. Encadeia isso com um parágrafo seguinte, onde ele diz que, acho que nos Estados Unidos, não sei aonde, numa escola, se ensina os adolescentes a fazerem fist fucking. Então, veja a pornografia que eles estão fazendo politicamente e associando o meu nome numa sequência dizendo fist fucking nas escolas. Não sou eu que estou falando isso, são eles. Nível que a gente está, político. É um negócio assim, grotesco, né? BDSM nas escolas. Os pastores estão dizendo isso, não somos nós. É. Mas eu gosto muito disso, Tati, porque a forma como eu leio o seu livro, a partir desses relatos desses seus textos, na verdade, eu acho que tem 2 linhas que costuram todos esses textos, né? Que é sempre um manifesto e uma reflexão em prol da democracia e do Estado laico. Pelo menos eu vejo uma reflexão de teoria política ali por trás. Mesmo que fosse uma coisa passada temporalmente, o que não é, você tem mostrado pra gente, tem insistido que não é, para além disso tem um valor reflexivo interessante, que você traz pra mim, você traz pra gente o tempo todo ali, reflexões a partir dessa sua vivência prática sobre o que significa e o que é a qualidade dessa democracia no Brasil, né, e o que é também Estado laico. E eu acho ainda interessante isso, assim, não sei se você concorda aqui comigo sobre... Eu sou um cientista político, né, e atualmente um dos grandes debates na ciência política é justamente esse risco à democracia, crise, desdemocratização, né? Aquele livro Como as Democracias Morrem virou um best-seller, não só um best-seller que está sendo vendido para todas as áreas, mas todo cientista político está lendo um pouco, né? A ciência política começou a se preocupar com a democracia agora, ou pelo menos em 2013 começou a haver uma crise, né? O que eu acho que você mostra, e nós dos estudos de gênero e sexualidade, também dos ativismos, estamos mostrando, nós estamos preocupados com essa democracia há muito tempo antes, né? Exatamente. As instituições só funcionam para determinados tipos de pessoas no Brasil. A justiça só funciona para determinados tipos de pessoas no Brasil. É isso que a gente tenta mostrar, não é isso? E eu acho que isso tem um valor acadêmico em si, né? Por isso que eu gosto desse seu texto, desse livro, que ele é um livro bastante misto, né? Ele não é tradicionalmente acadêmico, como a gente leria a maior parte dos estudos, mas não deixa de ter um valor acadêmico, um valor reflexivo. Os argumentos, assim, né? Eu acho que eles são efeito de uma série de estudos, né? E aí eu concordo com você. Uma das coisas que eu estudo nos últimos tempos, de fato, é ciência política, filosofia política, etc. e tal, teorias de justiça, etc. e tal. Mas, como eu falo no próprio livro, eu venho pensando sobre a importância de incorporar como atribuição no exercício da docência, nas universidades públicas, principalmente, a comunicação do que a gente pensa com um conjunto amplo da sociedade. E aí isso significa publicar na internet textos em linguagem acessível sobre os temas que estão imediatamente circulando. A gente não pode esperar 2 anos para tramitar a avaliação das nossas pesquisas acadêmicas, sem desqualificar a importância das nossas pesquisas acadêmicas, mas a gente tem que comunicar em tempo real as nossas ideias com um conjunto mais amplo da sociedade. Eu acho que o meu livro tem um pouco dessa provocação também. Assim, onde estão as contribuições, né, de parcela significativa da academia brasileira, que fica de fato fechada nela mesma, né, e comunicando para ela mesma, né, comunicando apenas nos espaços científicos, apenas dentro dos congressos científicos, apenas nos periódicos científicos. E aí, como é que a gente vai fazer para disputar os argumentos sobre os fenômenos políticos?
sobre as decisões que estão sendo tomadas agora no Congresso Nacional, sobre as opiniões políticas que as comunidades estão formando para votar naquelas enquetezinhas, que cada vez mais o Senado lá, a Câmara dos Deputados fica botando aquelas enquetes, né, para dizer que a sociedade está participando de alguma forma da tendência de decisão dos parlamentares. Eles vão usar isso para legitimar as decisões? Então a gente tem que participar da formação de consciências. A gente tem que disputar a formação de argumentos, né? Então, assim, sair da bolha, né? Eu acho que inclusive, essa elitização acadêmica, né? De que os professores das universidades dão valor à pós-graduação e a graduação parece que é uma coisa que fica ali, sabe? Me parece uma coisa tão horrorosa, né? Eu não sei nem se eu pertenço mais a esse universo da universidade, entendeu? Do tanto que eu estou me sentindo diferente, sabe? De colegas. Assim. Porque com o que as pessoas estão comprometidas? Com o que as pessoas estão comprometidas? Com as próprias carreiras internacionais, é isso? Né? Então, assim, acho que essa questão da formação mesmo, de subjetividades críticas, em sintonia com as questões sociais, em sintonia com os problemas políticos nacionais, acompanhando os debates que estão acontecendo na sociedade. A universidade tem que cumprir o seu papel nesse processo. E como que a universidade cumpre o seu papel nesse processo? Não é simplesmente fazendo problemas de pesquisa que vão se consolidar em teses de doutorado e dissertações de mestrado depositadas na biblioteca. Né? Eu acho que tem que ser por meio da comunicação em tempo real, de ideias que possam circular e que possam dialogar mesmo com atores sociais que não estão na universidade e que respondam a provocações de atores sociais que também não estão dentro da universidade. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem. Comentar eventos que não estão dentro dos muros da universidade. Né? Que eu acho que é um pouco isso que eu fiz, né? Comentar aquelas polêmicas da Marcha das Vadias, Papa no Brasil e aquela performance que tensiona o ordenamento legal com cenas pornográficas em praça pública. O que a gente pode pensar sobre isso? Porque, pelo menos por uma semana, a sociedade brasileira parou para falar sobre aquilo. E a gente não tem que falar sobre aquilo. Você está entendendo? Ah, não, deixa correr o debate público. Isso não tem nada a ver com nada. Claro que tem a ver, porque do lado da minha foto no gabinete do vereador no Rio de Janeiro, eu nem sou do Rio de Janeiro, minha foto está na porta do gabinete do vereador, está lá a foto da performance da Marcha das Vadias no Rio de Janeiro, tá entendendo? Então como é que isso não tem nada a ver com nada? Tem a ver sim, tem a ver com a agenda política, tem a ver com um monte de coisa. A gente é que não pode comer mosca, né? E de achar que a gente não tem nada a ver com isso. Ou as pessoas vão esperar a cara delas aparecer na porta do gabinete para começar a achar que tem alguma coisa a ver com esses debates todos, né? Ou, não, eu não vou me expor, não vou debater nada porque eu não quero a minha cara na porta de gabinete nenhum. Também pode ser por aí, né? Pode ser por aí também o silêncio absoluto das pessoas. Como é que vai conseguir o seu financiamento para pesquisa agora, né? Porque quem é que vai estar no poder? Tem gente que navega de acordo com a maré também, né? E ainda dizem que tem uma perspectiva política, histórica e cultural. Vamos lá. Para a gente ir caminhando um pouco para o fim da nossa conversa, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho também agora dos seus próximos projetos. Fala um pouco do seu pós-doc, das suas ideias agora depois desse livro. O que você está pensando aí? Então, agora eu estou no pós-doutorado, né? E além de uma continuidade dessa análise, né, qualitativa das proposições legislativas em torno da incidência da fé religiosa na regulação, né, tanto da educação nacional quanto das afrontas à psicologia, que eu pego esses dois eixos. Então, em relação à educação nacional, eu tenho avançado na análise dos projetos de lei que propõem o ensino do criacionismo, né, e essa afirmação mesmo de uma mudança na legislação do ensino religioso, tá? E aí eu tenho feito essa parceria com a Amana Matos, da UERJ, na realização dessas análises, e aí esse foi o braço que eu avancei mais até agora, né? Agora, a partir de dezembro, eu vou buscar avançar mais no braço com o Pedro Paulo Bicalho, que é o professor da UFRJ, com quem eu pretendo avançar mais na questão do discurso religioso na política em torno da psicologia, tanto por meio do Congresso Nacional quanto por meio da judicialização das resoluções da psicologia, etc. e tal, né? E essa questão da religiosidade na psicologia, também por meio de uma psicologia cristã, mas também como que isso entra na própria história da psicologia, essa relação de uma certa disputa em torno da psicologia, dessa moralidade cristã.
Tá? Então, tenho olhado para isso, e também, como eu tenho feito um certo exercício autoetnográfico nesse processo, também tenho pesquisado a questão do discurso de ódio, né, como uma estratégia retórica dessa nova vertente política, né, que eu denomino como fundamentalismo religioso, e como eles usam essa questão, e eu até fui usada, né, pelo Ronaldo Fonseca explicitamente como um exemplo de anticristo, e encontro assim denominação em relação a mim como um satanizada, uma espécie de demonização, e em relação a grupos sociais, essa questão da demonização está muito forte também. Eu passei a estudar algumas questões sobre demonologia propriamente, para tentar entender um pouco, numa perspectiva mais histórica, essa construção retórica em torno da demonologia, né? E aí eu estou estudando questões muito interessantes sobre a colonização brasileira e essa construção da demonologia em torno do Novo Mundo, né? Então, como que o processo de colonização da América e do Brasil propriamente tem uma relação muito forte com os desdobramentos da retórica demonológica do catolicismo e como é que isso se desdobra nas retóricas demonológicas contemporâneas também neopentecostais. É isso que eu tenho estudado. Gente, muitas linhas, então. Pelo menos 3 braços muito aí. Braços. E aí eu não sei quanto eu vou avançar, mas eu estou mais ou menos seguindo todos esses rumos e espero produzir bastante. A gente espera também que saia muito. Eu já fiquei curioso e quero ler todos esses trabalhos e colaborar com eles da forma como puder também. Tati, eu acho que é isso por hoje, nossa conversa. Tem alguma coisa que você quer falar para os ouvintes? Algum merchan que você quer fazer, divulgar alguma coisa? Sinta-se bem à vontade para fazer merchan de alguma coisa, para falar, ou então falar, eu esqueci de falar alguma coisa, Thiago, tem uma coisa importantíssima. Olha, eu acho importantíssimo o seguinte, diante desse resultado eleitoral e de alguns sinais que a gente já teve, né, nesse processo de transição de governo, que nos dão uma certa direção do que vem pela frente, né? E aí tem um slogan que está circulando muito, né? Ninguém solta a mão de ninguém, etc e tal. E aí eu gostaria de dizer uma coisa, né, que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, para que ninguém solte a mão de ninguém, é muito importante que as pessoas comecem primeiro a dar as mãos umas para as outras, né? Que eu acho que isso é uma coisa que nos últimos tempos faltou um pouco e que a gente pode dar as mãos para pessoas diferentes de nós também e que a gente precisa começar a fazer um esforço de identificação com sujeitos que são diferentes de nós, mas que se encontram em situação de risco junto conosco, né? E eu acho que esse é um processo que vai ser muito importante nos próximos tempos para que a gente consiga fazer uma frente de aliança que é muito necessária para a gente fortalecer uma luta diante dessa ofensiva que parece que venceu uma batalha, né? E que é uma batalha que eles venceram, mas que a gente pode vencer as próximas, né? E que a gente tem que pensar em estratégias para que isso aconteça. É isso que eu tenho para dizer. Ok, muito obrigado, Tati. Foi um prazer te receber, é um prazer gravar, aliás, sempre colaborar com você. E é isso. Beijão. Esse foi o nosso primeiro episódio. Se você gostou, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no nosso site ou e-mail. E não deixe de compartilhar esse episódio com amigos e amigas. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast e também no Spotify. Até o próximo episódio.